E a gente vai iniciar isso aqui. Essa é a nossa aula 11 sobre inteligência artificial. A gente vai falar sobre Lag-Hutter Agents, que a gente já falou um pouco antes. Mas esse tema é associado à teoria do Lag-Hutter em relação a agentes de inteligência artificial, né? E esse paper do Samuel Alan Alexander, né, que publica muitos papers bons no JAG, né? No Jornal de Inteligência Artificial Geral, que a gente está usando como base aqui de artigos. Que ele fala sobre inteligência via ultrafiltros, né? Que é uma coisa específica. Acho que a gente não citou anteriormente. E é basicamente uma versão diferente da criação de sistemas inteligentes do Lag-Hutter, né? Então ele difere em alguns pontos, né? Então o resumo do paper é esse, né? Lag-Hutter, assim como autores subsequentes, consideram agentes inteligentes através da lente da interação com o ambiente, tentando atribuir medidas de inteligência a tais agentes que um agente mais inteligente deveria obter recompensas maiores, né? Então você tem essa questão de que você precisa, numa população de agentes, obter aquele que tenha mais chance de fato, de ser mais eficiente nas coisas que ele faz, mais capaz de processar a informação e resolver os problemas, né? E neste artigo consideramos uma questão relacionada, né? Em vez de medir a intenção numérica do agente da Hutter, como podemos comparar a inteligência relativa entre dois agentes, ou mais, né? Então como que a gente consegue comparar entre agentes qual que é o mais, entre aspas, inteligente? E como usar isso de forma correta para, de fato, fazer um algoritmo para gerar isso, né? Outro ponto do artigo que você tem que entender. Essa é a base do artigo. Nós propomos uma resposta elegante com base nessa seguinte percepção, né? Podemos ver os agentes da Egg Hunter como candidatos de uma eleição. Não tem nada a ver com eleição do ponto de vista político, tá? Mas é uma eleição do tipo de vista computacional. Isso aqui é muito usado também para outros algoritmos, né? Em criptomoedas tem algoritmos semelhantes, né? Como acho que não sei se é contrato, mas é Byzantine Agreement ou concordância bizantina, talvez seja a tradução. É um algoritmo relacionado a criptomoedas. Tem relações com isso daqui. Só que aqui basicamente você tem a relação de eleitores deixando cada ambiente votar por meio de suas recompensas com o agente mais inteligente. Então os próprios agentes decidem qual que são os mais eficientes, né? Então, inicialmente a gente vai ter aqui algumas definições, né? Então a primeira, a gente vai ter um ambiente, um pré-ambiente é uma função E que pega o input finito. Então tem uma sequência de elementos A1 até N dentro dos números naturais, chamados de inputs de ação. A gente já viu, tá cansado de ver isso daí. Esses inputs são um par que vai ter dentro da função E é a função que vai ter essas ações do agente, né? As ações que o sistema pode fazer no ambiente do jogo ou do sistema robótico. E aí você tem as recompensas e as observáveis. Normalmente a gente denota as recompensas como dentro de R maiúsculo e as observáveis dentro de O maiúsculo. Que é um meio deformado, né? Que você faz assim. E R tá dentro dos números reais, né? Então é uma questão específica. Normalmente eles estão em outros papers a gente vê que eles estão em números irracionais, né? Nesse caso a gente já colocam direto reais. Que na verdade vai ter um mapeamento para números reais em outros papers, né? Mas aqui não é o caso. E as observáveis, elas estão dentro dos números naturais, né? Então tem recompensas em números reais. No fim na prática dos artigos anteriores também. Só que o grande ponto é que as observáveis estão nos números naturais. Então tem relações, o uso de números naturais e reais nesse contexto, né? Reais sendo frações, mas números irracionais. Já vi isso anteriormente. E esse termo é importante, esse DLHA, que a gente tem que lembrar por todo o paper, são agentes de Lag-Hutter determinísticos, né? Então pré-determinados, em que você tem uma função A, que tem como input as recompensas observáveis ao longo do tempo, né? Então N recompensas e observáveis ao longo do tempo. E aqui são os pares de observáveis e recompensa, né? Então você tem... E recompensa no final gera um input.
Então, normalmente a recompensa está relacionada a Y no final, né? E as observáveis são relacionadas a X. Mas nesse contexto, o que pode nesse contexto é que você tem observáveis atreladas a recompensas, né? Observáveis sendo os estados do sistema ao longo do tempo. Aí vamos supor, eles vão dizer aqui, que você tem um sistema de Hutter, lag Hutter determinístico, num pré-ambiente. Nós definimos essa questão de recompensas como a que a gente definiu anteriormente. Só que agora adicionando, além das observáveis e recompensas, as ações, né? Ao longo do tempo. Aí você tem a recompensa inicial, vai ser R1 com dentro da função E. Então essa recompensa inicial, que começa vazia. E aí você tem a relação de ação, que você vai plugar essas recompensas observáveis. No fim, essas ações ionésimas, né? Que aqui a gente tem a ação inicial, né? Então vai ser igual a AI, igual a função A, operando dentro das recompensas observáveis. Então essa é a ideia, né? Então A é uma função dentro do conjunto de ações. Normalmente ações é denotada como Y, tá? E observáveis como X, como a gente viu anteriormente. Ações atreladas a recompensas. Então ações e recompensas são associadas a normalmente o tipo de final. As recompensas que modulam a ação futura, né? Em que você tem a probabilidade de ações, dados certos estados, ações condicionais atreladas a esses estados, né? Como a gente já viu em PVs anteriores. Mas o grande ponto é esse, né? Que você tem uma função que opera recompensas observáveis. Então, dado o ambiente do próprio jogo, por exemplo, do sistema em que o robô está, os observáveis, os pixels que estão na tela, as informações que estão na tela, você vai ter recompensas atreladas a, por exemplo, o robô não cair, o robô andar de skate corretamente, o robô segurar um objeto corretamente, vamos supor, cortar um queijo corretamente, uma missão dele, e você está recompensando ao longo do tempo dados observáveis do sistema. Então é basicamente isso. E aí você assume essa relação e definimos aí já como ação que performa essa resposta, a gente já viu já anteriormente. E aí você vai ter RI mais 1, que é as recompensas ao longo do tempo, e as observáveis ao longo do tempo. E você vai ter a sequência de ações, Action Sequence. E aí você vai ter essas recompensas ao longo do tempo e observáveis ao longo do tempo. Em que as recompensas são penalidades também, né? Tipo, você tem penalidades e recompensas, então, por exemplo, sei lá. O robô cai, menos 0.5. O robô anda de forma correta, mais 0.3. E assim sucessivamente, né? Embora nesse sistema de AGI, entre aspas, né? Você cria sua própria tabela Q. Você cria duas ações condicionadas a esse sistema, né? Então, o próprio sistema que define a tabela Q ao invés do próprio programador. E aí, você vai ter a função E, que a gente viu anteriormente, uma função, um algoritmo, computando essas ações, que são determinadas com recompensas observáveis, como a gente viu. Como tá aqui em cima, por exemplo. Essa definição desse paper, né? Nem todo mundo define assim essa questão. E aí você tem novamente um ambiente predeterminístico. Para cada agente de lag Hutter você vai ter uma recompensa total, que é a soma, né? E na qual A consegue chegar quando ele opera essa função que a gente vê aqui. Porque essa função ela converge, né? Então a gente tem um limite de x até infinito, f de x, em que essa função, fusão não, né? Função. Pelo teorema da convergência monotônica de Lesbag, né? Porque o espaço de recompensas é em measure theory, né? Se a gente vê papers anteriores, né? E entre 0 e 1 normalmente. Então normalmente isso daqui tem entre 0 e 1. Então as recompensas ocorrem entre 0 e 1. Então pode ser 0.2, 0.3. Tudo que pode ser entre esses números, de forma irracional normalmente. Nesse caso eles usam números reais. Poderia ser números irracionais, que é o caso desses aqui, por exemplo.
Pra quem não sabe, números racionais não são frações. As frações são números racionais, como, por exemplo, isso aqui. São números racionais. Esses são números irracionais, que não são definidos em frações, mas em sequência aí de 0 ponto alguma coisa. Normalmente a recompensa é dada dessa forma. Você tem, eu vou citar novamente, né? Você tem as recompensas, e mais um, dentro de R. R tá dentro do subset de números irracionais, que faz interseção com entre 0 e 1. Normalmente esse é o ambiente, né? Só que dado esse limite aqui, essa integral, você pode definir como uma integral também. Uma integral f de x com limite até o infinito, em que você tem uma convergência. Então, quanto mais esse sistema aprende, ele vai calculando as tabelas Q, agindo, escolhendo coisas, o agente tá resolvendo problemas. Então, vamos supor que você coloca um agente pra, sei lá, carpir terra, pra, sei lá, organizar coisas, um estoque, por exemplo, um agente robótico bípede, né? Ele tá calculando essas questões continuamente, né? Ele não pode ter intervenção humana aqui. O robô tem que se virar, senão ele não é AGI. Ele tem que ser independente do observador. Tem que se virar sozinho. Quando ele ficar no problema de parada, por exemplo, ele vai ter que se virar. Então, como essa convergência acontece, a recompensa diminui. A recompensa ela fica cada vez menor. No sentido que o resultado dela fica cada vez mais inferior ao que deveria, né? E essa convergência, a convergência monotônica de Desberg, é aplicada nesse contexto. Ok. Mas ela converge no geral nesse contexto desse paper. Vamos supor num ambiente que a gente não considerou esses problemas da convergência de Desberg, né? No geral, vai ter uma hora que você tem um aprendizado que no geral gera uma ação que vai resolver o problema, né? Aí você tem, isso aqui é muito importante, conjuntos A e B desses agentes determinísticos. Vamos supor que A é maior que B. Então, o conjunto de agentes A é maior que B por causa da recompensa total que A tem em E. Essa recompensa total atinge menores. Então, no caso, A vai ser maior que B. No caso, por eleição, esse sistema vai definir essa relação, né? E aí, você tem aqui um exemplo não trivial. Escolha um jogo de videogame, é um exemplo, né? Considere a função que você vai ter. A função que computa as ações ao longo do tempo. Que é o que vai gerar seu input, tá? Output, perdão. E o seu input e parâmetros de aprendizado que as recompensas, né? De modulação. Você tem as recompensas ao longo do tempo. E as observáveis. Naturalmente. Aí vamos supor que nesse jogo, estilo Super Mario, estilo, sei lá, Metal Gear, não importa. Você tem a imagem da tela e os botões que o player, o jogador pressiona, né? Por exemplo, de A em 1 até aí. Então ele pressiona essas ações, então você move o analógico. Você aperta X, R2, R1, então você vai apertando os botões. Eu tô jogando Alan Wake lá, eu tô apertando os botões. E isso assume um display de score numérico na tela. Nós podemos ter recompensas atuais mostradas menos o score anterior. Então você tem os scores anteriores, por exemplo aqui, dentro da tela. E no caso você quer calcular, vamos supor que meu score no asteroide foi 100. Eu quero gerar o maior, seja 150, por exemplo. Então esse foi o meu pi passado, né? Minha policy que gerou 100. E minha policy futura que vai gerar 150 de score. Score maior, obviamente. E ele vai dizer aqui: sua função é um pré-ambiente determinístico. Existem várias condições em que V seria suficiente para criar um ambiente. Aí, ou se partituras V não diminuem e tem alguma pontuação máxima limitante. Então você tem relações de que o sistema ele vai nesse determinado ambiente definir que conjunto de ações maximiza suas ações, e se a gente converter para diversos agentes, né?
agentes do grupo A e B, quem tem o melhor score em determinadas condições e ambientes diferentes. E mesmo mudando o ambiente, ele vai tentar lidar com o problema, né? O lema 2 diz a inadequação de apenas um ambiente determinístico nesse aprendizado, né? Normalmente você quer que o sistema se adapte em outros ambientes, né? Então, vamos supor que E seja qualquer ambiente determinístico. Então E é um ambiente env. E para cada agente de DagRutter A, então a gente tem um grupo A e outro grupo chamado B. Tal que A e B conseguem a mesma recompensa em E. Então em E eles conseguiram a mesma recompensa. Ambos conseguiram a recompensa igual. Quando eles jogam em E, nesse ambiente, e ainda B, o output nunca depende das recompensas e observações que são colocadas nele. B ignora tudo. Então B não tá nem aí pra. Ele só se vira sozinho. E no fim tipo, é uma hipótese que esses dois sistemas, em tentar maximizar suas recompensas, ou citar o termo minimax de Weinheim, ele tenta minimizar seu custo, ou seja, seus erros, e maximizar seus ganhos, você vai ter uma função. Ah, eu tenho que. Função. Na verdade, o correto é assim. Uma função fg de x, em que você quer, no caso, minimizar seus custos e maximizar seus ganhos. Então é isso que os agentes querem fazer. Ambos os agentes vão fazer a mesma coisa. Só que nenhum vai tentar aprender um do outro ou tentar copiar o outro. Eles vão se virar sozinhos. É estilo algoritmos genéticos, né? A prova disso, né? Vamos que no caso você pode ter essa relação de igual com os dois se virando. Você tem um conjunto de recompensas observáveis e ações. Você tem essa sequência, né? Recompensa, observação, ação. Vamos supor que B seja definido como recompensas observáveis ao longo do tempo, dentro do conjunto de ações total. Inicial, esse A0 de inicial. Note que essa relação depende de I. Depende desses estados ionésimos das observáveis recompensas. Então, dada uma observáveis recompensas diferentes, então as ações vão ser diferentes, né? Então, por exemplo, se no ambiente A você tem. Ah, não, vamos colocar aí. E+. Você tem, por exemplo, Super Mario. Super Mario Bros. Em outro ambiente você tem Zelda. A estrutura de gameplay e o ambiente são diferentes. Não é uma coisa. Se jogar, por exemplo, NBA 2K e FIFA, cara, são coisas completamente diferentes. Completamente. Eu não sei jogar NBA 2K. Eu não gosto. Eu gosto de jogar basquete, assim. Eu treinava, assim, por diversão, um tempo atrás. Anos atrás. Mas eu não sou de jogar basquete, eu não curto jogos de basquete, eu não curto assistir basquete. Então, pra mim, é um ambiente diferente que eu não sei das coisas. Futebol eu joguei toda a minha infância. Sempre assisti jogo, joguei. Tinha uma época aí que eu jogava todo dia, praticamente. Desde a minha infância e adolescência, quase. Então eu sei muito mais de futebol que basquete, obviamente. Então, eu me lido muito melhor com esse ambiente. E sempre vai ser assim. Mesmo se eu treinar basquete toda a minha vida, eu não vou conseguir ficar melhor em basquete do que em futebol. Porque eu treinei futebol toda a minha vida. Então, não tem como eu, na minha opinião, ficar melhor em algo que eu não treinei durante minha infância e adolescência, que eu não tenho conhecimento no tempo. Nesse caso, se a gente treinar esses sistemas em ambientes diferentes, depois de colocar eles pra. Vamos supor, a gente pega A e B e treina em ambientes diferentes. Um aqui e outro ali. E depois coloca eles num ambiente igual. Cara, os resultados vão ser diferentes. Eles aprenderam em ambientes diferentes. Esse é um ponto importante que é aplicável nesse contexto. Só que no caso que ele quer provar aqui é que, informalmente falando, B completamente ignora tudo que A faz em E. E se vira. E mesmo assim eles podem conseguir a mesma recompensa. Então a ideia é, por exemplo, você coloca pessoas pra jogar jogos diferentes, depois coloca elas pra jogar um jogo igual, elas têm o mesmo resultado, né? Nesse caso são os agentes dessa população. Isso é possível, no caso, é uma possibilidade, uma hipótese. Mas não necessariamente A vai ser igual a B, ou B igual a A.
E vamos definir aqui um ultrafiltro dentro dos números naturais, em que esse ultrafiltro ele vai ser chamado de U, um U bem esquisito, do subset de números naturais. Então, os números naturais, em que ele tem a propriedade de não ser nulo, ele tem a propriedade de closure na prática. Então você tem essa relação de ele estar dentro dos números naturais e fazer interseção entre x e y, por exemplo. Então x', por exemplo, em que elementos de x estão dentro de x', não necessariamente todos, em que x está dentro de x' está dentro dessa coleção de ultrafiltros, né? Então, ultrafiltros é uma solução. É uma solução dentro desse subset. Então, no caso você quer entender essa relação, x e y faz interseção com esse subset, com esse ultrafiltro aqui, né? Então você tem a relação de interseção e maximalidade também. Nesse contexto. Que, por exemplo, x de c também vai estar dentro do ultrafiltro, né? Então pense no ultrafiltro como no caso, como tá dizendo, né? É um conjunto de ultrafiltros dentro dos números naturais nesse contexto específico. Então, basicamente essa é a ideia. Então eu tive que deixar mais pra baixo porque tem um negócio aparecendo no meu monitor. Vou ter que parar a aula aqui porque tá bloqueando. É como se tivesse um quadrado que ficasse bloqueando o que eu tô vendo. Eu não sei como arrumar isso no monitor. Ó, tá aparecendo agora, por exemplo. Eu deixei um pouco mais pra baixo pra eu conseguir ver. Então, de closure. A gente tem x e y dentro desse ultrafiltro. E a interseção deles também tá dentro desse ultrafiltro. Ou seja, eles se intercedem ao outro. E tá dentro desse ultrafiltro, essa interseção. E pra cada x dentro dos números naturais. Ou x tá dentro desse ultrafiltro. Ou ele é um complemento. Isso C, né? Em U. Então esse ultrafiltro é literalmente o ponto mais importante desse paper, na verdade. E já é citado em outros artigos, né? Que é um. Você está definindo subconjuntos que resolvem um problema. E você quer achar nesse subconjunto, fazer funções que atingem esse subconjunto dentro do conjunto total desse sistema, em números naturais, que resolve o problema que você quer, né? Ele vai dizer, por exemplo, um ultrafiltro é livre e contém nenhum unidade de n para cada n nos números naturais, né? Então, por exemplo, para cada n dentro dos números naturais, você vai ter que x vai ser um subset dos números naturais. N está em x. É um ultrafiltro, mas não livre, nesse caso. Isso não é difícil de provar, já que todo ultrafiltro não livre tem a forma acima. Então, o seguinte teorema é bem conhecido e nós colocamos aqui sem prova. Todas as provas para esse teorema são não construtivas, no sentido que podem ser feitas formalizadas, mas é impossível exibir o exemplo de um ultrafiltro livre, né? Então, ele está dizendo aqui, né? Você pode provar que existe um ultrafiltro, né? Que não é livre, que é esse caso aqui. Em que ele é livre se ele não tem elementos nos números naturais. No caso seria, creio eu, isso, né? 3. Mas enfim. Só que vamos supor agora teorema 4, né? Que tal ultrafiltro na verdade existe. Por mais que a gente não tenha uma prova assim. Vamos supor que temos duas intuições competindo, né? Vamos supor que sistemas A e B competindo num sistema de um jogo. Cada um usa a sua razão sobre o ultrafiltro e as suas intuições. Então eles tentam criar intuições A e B que são diferentes, cara. Eles são diferentes. Eles tentam resolver os problemas de forma diferente. Com pessoas resolvendo o problema de uma forma diferente. A primeira intuição é que x está dentro de U e pode ser lido como x contendo todo o número natural. Através dessa lente intuitiva, essa propriedade de closure, né, de intersecção,
você é óbvia e você vai ter a propriedade de maximilidade que tá aqui, que seria não plausível, né? X dentro dos números naturais. A segunda intuição é que x está dentro de u e isso pode ser lido como x está ganhando um bloco natural de números, né? Então, em vez de você pegar como um todo, você pega como partes, em blocos. Através dessa lente, essa propriedade parece óbvia. Quando dois candidatos competem numa eleição, um deles deve ganhar. E você tem um closure, ou seja, x dentro de y, em que isso parece plausível. Então a relação é que esse ultrafito é basicamente uma relação, entre aspas, racional entre conjunto de ideias que você usa para resolver um problema. Então se A e B usam conjuntos de ideias diferentes, ou treinados de formas diferentes, eles vão ter resultados diferentes, em diversos contextos. É aquela ideia de você pegar, por exemplo, duas crianças, ensinar para elas as mesmas coisas, elas vão ter aptidões diferentes, gostos diferentes, ou lições diferentes. Porque a consciência é uma coisa muito interna, né? Muito livre, em questão de livre agência. Então, se a pessoa não gosta de basquete, você ensina basquete pra ela, cara, ela não vai, talvez, ser boa em basquete. Tem sempre uma pessoa mais diferente, mas a volição da pessoa em fazer algo é importante e ela é interna, né? Você não pode imprimir isso na pessoa. Isso que é livre agência, né? Você não é dependente dos outros para pensar necessariamente, né? Teorema simples, cada sequência contável, agora é um vetor de E, né? Dessa função. Começa com E0, é EN. Você tem ambiente determinístico, é o membros de E vão ranquear entre os candidatos. Então, por exemplo, A pode ser mais inteligente que B. Ou A é igual a B, né? Então, ou menor que B, né? A pode ser menor que B. Um conjunto de agentes, que eles estão competindo, né? Eles decidem qual que é o melhor, na verdade. E vamos supor que sigma, nesse caso, seja um set de funções de bem social entre esses agentes, entre aspas, né? Tendo unanimidade e independência, né? Então os agentes, eles decidem de forma independente e unânime em que é possível eles dizerem A é maior que B, ou A é igual a B, ou A é menor que B. Você quer, no caso, achar os melhores agentes. Por que você quer fazer isso? Para você fazer o sistema robótico, usar. Vamos supor que A seja maior que B. Você vai usar o conjunto de ideias A para resolver o problema. O problema, por exemplo, de pegar um objeto. Ou de jogar um objeto numa direção. Jogar beisebol, sei lá, um robô jogando beisebol. Enfim, essa é a ideia. Daí, para cada função de bem social desse sistema, você vai ter S em sigma, em que esse sigma é essa correspondência de bem-estar social desse sistema, entre aspas. E existe um ultrafiltro, Y não, né? U em sigma, com as seguintes propriedades. Tem essa sequência aí de candidatos. E para cada dois candidatos X e Y, você tem. Então você tem aqui que N em N funções prefere X ou Y, né? Então X pode ser maior que Y, ou menor que Y. A pode ser maior que B, enfim. Isso tá dentro do ultrafiltro, né? Do conjunto de ideias em conjunto. É que esse ultrafiltro é um conjunto, é um subconjunto desse set. Dos números naturais. Você quer fazer funções dentro desse set, desse conjunto. Essa é a ideia. Vamos supor que sigma, ele diz que x é melhor, por preferência de grupo. Então você tem um mapeamento aqui. Eu vou pôr até em amarelo. Que é um surjetivo. Então é um mapeamento entre domínios. Em que você vai ter sigma fazendo essa relação em sigma no set desse conjunto de ultrafiltros. Em outras palavras, para cada filtro U, você tem que vai ser igual a o sigma, você tem essa função que é sigma está dentro de sigma maiúsculo. É uma função social nesse contexto, né? Então você tem uma solução para esse ultrafiltro, né? Essa função populacional entre os agentes sigma
sigma maiúsculo, você tem um sigma minúsculo do ultrafiltro que permite que você de fato calcule essa função. Em que esse sigma, ele é como se fosse um ditador, se somente se o sigma não é livre, né? Então se ele não for livre, meio que esses sistemas não são independentes, e o algoritmo não funciona, né? Porque você não vai ter um sistema A e B que vai ser dependente nas suas escolhas. Então o ultrafiltro tem que ser livre. E os sistemas deles têm que definir suas regras de forma diferente. Você tem um sistema, usando IA nesse contexto, que sempre escolhe as mesmas coisas, né? Então, um sistema robótico que sempre age da mesma forma, no mesmo problema. Então, como se fosse um algoritmo heurístico, né? Eles não têm ultrafiltros diferentes. É como se estivesse tentando pôr livre agência no robô. Então, ele tem que ter noções de liberdade de escolher o de sigma de uma forma diferente. Então, você tem, vamos supor, 1 milhão de agentes e cada grupo escolhe as coisas de forma diferente entre si. Definição de leitorado, né? O leitorado pode ser significado como E igual a essa função E com um vetor e ultrafiltro, onde você tem E com uma sequência de funções. Para cada sequência contável infinita determinística e esse U gigante aqui é um ultrafiltro. Pode pôr o sigma, por exemplo. Para cada eleitorado, você vai ter essas relações de maior e menor. Nesses agentes, então A e B, vamos supor que sejam dois tipos de agentes, e vamos supor que A é maior que B nesse ambiente. Então, para dados números naturais, você tem A maior que B dentro do ambiente N, e dentro de N ambientes, né? N ambientes. Pode ter questões nesse algoritmo em que A pode ser melhor que B num problema, ou num conjunto de problemas. B pode ser melhor em outros conjuntos de problemas. Isso é possível, na minha opinião. Eu creio que talvez não o ponto do artigo, mas eu acho que isso é uma implicação, né? Mas todos estão dentro do ultrafiltro, né? Esse U gigante. Tá dentro do conjunto e subconjuntos que definem esse problema. Nós declaramos que A, por exemplo, é maior que B nesse contexto. Então A é maior que B. Aí tem essa definição com E. Ou seja, A é mais inteligente que B, de acordo com E. Então E é a evidência. Evidência de que A é maior que B, dado esse leitorado específico dos eventos. Se B fica maior que A, nas mesmas questões, nós declaramos que A é menor que B. Então A ele é menor, dado E que B, menos inteligente. E A ganha a mesma recompensa que B nesse ambiente, dentro do filtro. Nós declaramos que A é igual a B. Perdão, aqui é outro caso, tá? Aqui é o primeiro caso. O segundo, na verdade. E o terceiro é que A é igual a B. Ou seja, ele ganha a mesma recompensa. Então, no caso, E evidencia que A é igual a B. Então A pode ser igual a B. A pode ser menor que B, dado E. E A pode ser maior que B. Simples. Não é complexo. Para cada leitorado E, dada esses agentes A e B, você tem que A pode ser maior que B, menor ou igual. É o que a gente já viu. É o lema 8, isso aqui. Uma prova disso, né? A ganha mais recompensa que B no ambiente EN. A ganha menos recompensa, a mesma recompensa. Isso já prova, né? Pela maximalidade, que é o teorema 3, definição 3, perdão. X1 está dentro dos ultrafiltros, né, os seus conjuntos, ou o complemento de X1 está dentro do ultrafiltro. Caso X1 esteja dentro do ultrafiltro, vamos supor que X2 não esteja dentro, né? Então é outro conjunto ali dentro de X. X2 não está dentro do ultrafiltro. No caso, a intersecção de X1 e X2 é nula. Seja um closure que você vai violar a propriedade de U. Então, se X for diferente desse U, caso X esteja em U, então você na verdade tem uma contradição.
Porque isso daqui seria contraditório. Acho que na verdade tem até outra parte aqui que diz isso, né? Essa parte da maximilidade mesmo. Que x está dentro de ultrafiltro. E não só x, mas x1 até xn. Então x1 e x2 também estão dentro do ultrafiltro. Então, esse é o ponto da prova. Similarmente, x3 também não está no ultrafiltro. Então, nós temos um problema. Em que A pode ser maior que B. Porém, A não pode ser menor que B. Porque ele está separando sets, né? Está falando que algo nesse set não acontece. E A é diferente, também pode ser diferente de B. Então é uma contradição, né? Então, no caso, isso está errado. E por isso, A pode ter uma recompensa maior que B, igual ou menor. Caso 2, para provar a mesma coisa. X não está no ultrafiltro, x2 não está no ultrafiltro, e o complemento está no... Perdão, x2 está no ultrafiltro. E o complemento também. Só que x1 não. Contradição. Aí você tem o subcaso, né? x2 está dentro do ultrafiltro, x3 não está dentro do ultrafiltro. Aí, no caso, a interseção deles vai ser nula, violando a propriedade, né? Então, esse aqui é outro caso em que você tem a violação dessa parte aqui. Então, ele está tentando provar de várias formas que isso daqui é verdade, né? Que A pode ser maior que B, A pode ser menor que B e pode ser igual a B. É isso que ele está tentando provar. Outro caso, você vai ter que x2 é um complemento aqui dentro de ultrafiltro, x3 também, o complemento também. Nós não podemos ter x3 no ultrafiltro, ou então também vai ter nulo. Se eu tiver, no caso, dois complementos nesse ultrafiltro, né? Então você não pode ter esses dados, dois complementos dentro do ultrafiltro. Assim. Violando propriedade, né? Properness. Tal que x3 estando em ultrafiltro, novamente a gente tem a violação que A não vai conseguir ser maior que B e não vai conseguir ser menor que B ao mesmo tempo. Ele tá tentando provar que isso daqui leva isso daqui. Basicamente isso. Então, quando você tem o sistema com complemento é diferente. Então tem uma diferença entre x1 aqui e x1 com complemento. Dentro desse contexto específico. O lema 9 diz, vamos supor que a gente tem eleitorado E, A e B. Então, o seguinte equivalente, quando A é igual a B, B é igual a A. Quando A é maior que B, B é menor que A. Isso é óbvio. A prova é óbvia, mas é um lema que ele adiciona por questões de completude, né? Ele quer demonstrar que de fato isso é possível e que isso não pode ser desprovado. Quando se define uma medida de inteligência numérica para um único agente, a comparação correspondente de dois agentes é automaticamente transitiva. Em vez disso, se optar por comparar diretamente dois agentes, em vez de diminuir um único agente, corre o risco de perder a transitividade. Ou seja, você tem que conseguir medir os dois constantemente de forma igual para saber qual é maior que o outro, ou igual. Então, o lema a seguir mostra essa questão. Então, você tem que ter transitividade, você tem que ter essa relação de você conseguir fazer essas afirmações. Então, a transitividade, vamos supor que a gente tem um leitorado A, B e C. Então, eu tenho A é maior que B, dado E. B é maior que C, dado E. Então, then, A é maior que C. Por que é maior que C? Porque A é maior que B, você concorda comigo? Se A é maior que B e B é maior que C, então A é maior que C. Isso é óbvio. Então, se eu criar N agentes, não só 3, vamos supor que sejam N eleitorados. N eleitorados e em desse conjunto de funções e ultrafiltro. No fim,
As regras de transitividade são as mesmas. Então, por exemplo, a segunda, que também é óbvia. Se A for menor que B, dadas as evidências para isso, B será menor que C. Então, óbvio que, no caso, deixa eu primeiro desenhar aqui. D, A é menor que C. Então, a gente tem aqui primeiro A é maior que B. Menor que B, perdão. A é menor que B, B é menor que C. Porque A é menor que B. Então, você concorda que A é menor que B, B é maior que A. Porém, como B é menor que C, B sendo maior que A, então naturalmente A é menor que C. Transitividade. Simples, não é difícil. Matemática pré-escolar isso aqui. Não, pré-escolar talvez não. Escolar. Segunda série aqui. Nós provamos que essa relação de C maior que E, similarmente, vamos supor que tem o X A B, A ganha mais recompensa que B, B ganha maior que C, e A ganha maior que C. Então a gente define dessa forma, né? Então A superou C. Então AC. B superou C. BC. B superou A. BA. E assim sucessivamente. É simples, né? A prova continua, né? Vamos, já que A é maior que B, então esse XA sendo, quer dizer que a arma foi maior que B. Vamos supor que eu coloco um exemplo simples. Neymar. Mas aqui eu deixo as pessoas bravas. Eu vou pôr Neymar maior que Rivaldo, vai. Eu creio que Neymar foi maior que Rivaldo. Eu vi praticamente todos os jogos do Santos na época de ouro do Neymar, antes de ir pro Barcelona. E ele jogou melhor que o Rivaldo, no geral. Na minha opinião. Bem que eu não vi o Rivaldo muito jogar, né? Mas enfim. Vamos supor que Neymar seja maior que Rivaldo. Dado certas evidências. N. Uma evidência na minha cabeça. Posso estar errado. O Neymar foi maior que Rivaldo. Ah, mas não foi. Foi, cara. E nesse caso, vamos supor que isso daqui tá dentro do ultrafiltro das minhas intuições sobre futebol. Em que eu acho que foi maior, cara. É a minha opinião. Eu posso trazer dados. Futebol é uma coisa difícil de discutir, porque mesmo dados as pessoas não reclamam, né? Não, mas Neymar foi o maior artilheiro da história do Brasil já. As pessoas não estão nem aí pros dados, cara. As pessoas não estão aí pros dados, pros números, né? Ah, não, mas tal número foi feito porque. Foi o maior artilheiro da história. Acabou. Não tem discussão, cara. Tem mais gols que o Pelé, cara. Acabou. Isso não se discute, cara. São dados. Eu tenho evidências. Esse é o meu ultrafiltro. Essa é a noção que você tem que entender. Então, XA é maior que. XAB, que significa que A é maior que B. Dentro do ultrafiltro, conjunto de intuições U. Já que A. Já que B é menor que C. Maior que C. Então, no caso A é maior que B, B é menor que C. Então C é menor que A, né? Isso. Agora eu confundi minha mente. A é maior que B. Vamos lá com partes. B é maior que C. É isso mesmo. Que A é maior que B. Então B é menor que A, no caso. E B é maior que C, então C é menor que A. Então, estando XB dentro desse ultrafiltro, né? B é maior que C. Para cada N, se A ganha mais que B, e B ganha mais que C, então A ganha mais recompensa que C, né? Então A é maior que B. Ou seja, perdão, A é maior que C. A conclusão de transitividade é que é maior que C. Eu sei que isso é óbvio, mas ele prova porque ele quer provar essa obviedade, né? Então X, A, C. Ou seja, entre os textos escolhe ele. Em que X, A, C
você tem elementos de X a B que fazem parte de AC, sendo a... Não, no caso, é isso mesmo. Só que eu tenho que aumentar isso aqui, deixa eu apagar isso aqui. Tenho XAC, o XAB, em que XAB tem a intersecção com BC, em que A é menor que B, B é maior que C, e por isso A é maior que C. É isso. Então você tem AC sendo uma composição da interseção entre a relação de A ser maior que B e B ser maior que C. Essa é a transitividade. Eu vou colocar com outra cor para ficar extremamente claro o que eu disse, né? Essa é a noção de transitividade. Então, por closure, XAB tem intersecção com XBC dentro do ultrafiltro U. Enfim, transitividade. Para cada conjunto de agentes A e B, nós definimos agora um XOR. Então, A XOR de B. Uma interpolação. Então, que você tem a sequência de observações. Então, você tem uma interpolação XOR de A e B, dois agentes, o número de agentes, né? Dadas certas recompensas e observáveis. E você tem as recompensas observáveis. Se as observáveis são par ou ímpar, né? De B ou C. Even e odd são par e ímpar. Eu nunca lembro qual que é qual, tá? Eu nunca lembro qual que é par e ímpar, se é even ou odd. Eu não vou tentar decorar aqui, lembrar. Mas um dos dois é ímpar ou par. No fim, um dos dois vai ter conjuntos de ideias diferentes. Essa é a ideia aqui. Então, A e B, você tem essa interpolação em que os sistemas planejam agir A ou B, que não decidirem qual ainda. Então, o sistema vai eleger, né, os melhores. Então, no sistema intuitivo, A e B é um tipo de time formado por A e B. Vamos você ver qual que ganha, né? Então, vamos porque a gente tem esse leitorado E novamente. Pô, merda. Minha cabeça bugou agora. E do ultrafiltro. Vamos porque a gente tem eleitorados aqui A prime, que é o posterior, e B prime. Em que você tem, se A for maior que A futuro, e B, o B anterior, né, for maior que o B futuro, então você vai ter em outra cor aqui. Quem tem população de A e B vai ser maior. Como eles unilateralmente são maiores, então eles vão ser maiores que, com evidências para isso, né? Que A e B futuro. Então eu vou escolher o passado, né? Eu não vou querer que o meu sistema robótico seja pior que antes. Então, isso daqui tá pior. Eu não vou querer isso daí. Vamos supor, é a prova disso, né? Vamos supor que a gente tenha V sendo o 7 de N. V sendo o 7 de N. Tal que EN tem a primeira observação ímpar. Acho que é ímpar. Ímpar é even. Alguém me corrija aí se é even ou par. Sei lá. E vamos supor que deu 7 em N. Em que você tem a primeira observação sendo par. Eu acho que é o contrário, tá? E pela relação de maximilidade, você tem que ver se está dentro do ultrafiltro. E VC, que é o complemento aqui, é a relação de D, que é... Vou até deixar de outra cor. Eu deixo de outra cor. Dentro do ultrafiltro. Com D.
E nós assumimos que V está no ultrafiltro. Então V está no ultrafiltro. Então, se A fica maior que A prime, ou você no caso vai ter a interpolação que AB é melhor que AB no caso com XOR. Vai ser essa equação aqui, né? AB vai superar a interpolação dos agentes anteriores, vão superar a interpolação dos agentes anteriores. O time anterior é melhor que o passado. É tipo o Brasil da vida. As pessoas dizem que o time de 2002 é melhor que o atual. Então, no caso, o time do Brasil. A interpolação do time do Brasil. Reservas, eu vou pôr assim. Reservas e time principal é maior que a dos reservas e time principal atual. Essa é uma ideia. Usando futebol para entender essa parte. Como a anterior é maior que a futuro, x está no ultrafiltro. Por closure, você tem que x está dentro de V, em que V pode ser números pares ou ímpares. Acho que o V do ímpar. E você tem n dentro dessa interseção. Então A é maior que A prime. Nesse ambiente é n. Já que n está dentro de x1. Vamos supor que esse ambiente tem a primeira observação ímpar. Já que n está em V. Então, um é par e outro é ímpar, né? Como a gente viu anteriormente. Essa parte aqui, né? Então, o V tem a ver com o ímpar e o D tem a ver com o par. Vamos supor que a B age exatamente como A em EN. Já que a primeira observação é ímpar. Então, A e B futuros agem assim como A prime. E no caso, por isso que eles vão ser piores que a B passado. E no caso, você tem N dentro de X1 dado a relação de números ímpares. E a B é melhor que a B passado é melhor que a B futuro. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Ele tá tentando provar que de fato isso é verdade. Eu posso dizer que o sistema de agentes anterior é melhor que o atual e por isso a gente tem um problema. Então essa é a ideia, a lógica. A proposição 13 depende do fato que comparamos a inteligência apenas com base onde o agente supera o desempenho. Então se A for maior, se AB for maior que a prime de B, o que comparamos ao performance, né? Então um saiu pior que o outro. No time de 2002 do Brasil saiu melhor do que o atual. Sem levar em conta a diferença de magnitude de recompensas. Caso contrário, poderíamos imaginar essa gente com desempenho ligeiramente pior que a Prime em ambientes pares, mas que compensa superando A em ambientes ímpares. Então, um ponto de sistemas de ambiente ímpar-par. Em diferentes contextos, esse sistema ele pode melhorar e piorar ao mesmo tempo. Então, de repente, um sistema com novas intuições para resolver problemas, ele pode melhorar em alguns aspectos e piorar em outros. Que a gente tem uma coisa ruim, né? Isso pode gerar, lá, o robô ele fica melhor em andar, mas nesse aspecto ele fica pior em pegar objetos com as mãos, vamos supor. Então ele resolve alguns problemas, mas ele fica pior em outros enquanto ele resolve esses problemas. Você não pode ter isso. Em domínios diferentes de inteligência, o robô tem que agir de forma correta, né? Eu pego esses domínios de inteligência pela versão de Teto Conhecimento de Platão. Você tem domínio de inteligência diferente. Você tem inteligência sinestésica, da ginástica, você tem inteligência associada à matemática, associada a questões morais do ponto de vista de ético, justiça, coisa do tipo, teologia. Tem temas associados a áreas diferentes do pensamento, né? A humanas, a exatas, e dentro dessas áreas tem subtipos, né? Você tem áreas mais sinestésicas que tem a ver com culinária, tem a ver com pintura, são coisas diferentes, que são domínios de inteligência diferentes. E que você tem que treinar, você tem que melhorar nesses ambientes. Então, dentro de domínios diferentes, você quer que o seu sistema sempre melhore e não piore. Essa é a noção que esse paper quer passar aqui, né? E poderíamos imaginar que um sistema B, com desempenho ligeiramente pior que B' em ambientes ímpares.
Então o ponto é esse, né? Você quer que seu sistema melhore em todos os sistemas, em todos os lugares, né? Então, esse é o ponto que ele quer tratar, né? Vamos supor que X seja o set de recompensas, observações e sequências. E a combinação de A e B por X seja A XOR X. Então agora adiciona alguma coisa. E gostei dessas sequência de recompensas observáveis. Se para todo M menor que N, ou igual a recompensas observáveis vai ser igual a B, blá blá blá. Nós declaramos quando for igual, né? Então quando for igual, M sendo menor que N, nós declaramos que A XOR X B e blá 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 vai ser igual a A. Quando M menor for menor que N, né? E A for igual a B, em questão de recompensas observáveis. Então, esse A XOR de B vai ser igual a A. Então, no caso, a gente tem o conjunto de recompensas ações de A foi igual a B. E o XOR dos dois vai ser igual a A. Entretanto, se M for menor que N para de forma mínima, em que A é diferente de B, então aqui é quando A é igual a B. Então A, no caso, foi igual a B. Aí, no caso, essa interpolação vai ser igual a da recompensas observáveis do sistema. Quando for diferente de B, aí o negócio é diferente. Nós vamos declarar aqui. Quando for diferente de B, então esse XOR de A, XOR de X, B, dada recompensas observáveis, vai ser duas coisas. Ou A, ou B. Ou você vai escolher entre uma e outra. Então, A não é igual a B. Então, um dos dois será o melhor. Então, A pode ser maior que B, ou pode ser menor que B. Eu quero saber qual que saiu melhor. Se não teve um resultado igual, eu quero saber qual que saiu melhor, porque eu quero um sistema que é melhor. Você tem conjunto de reações e recompensas. Aqui também. Então, você escolher se essas recompensas estão dentro de X. Se não, B se não, né? Otherwise. Escrever aqui, otherwise. Então, qual que é a ideia aqui? Se A está dentro de X, quer dizer que saiu melhor. Se não, você escolhe X. Perdão, você escolhe B. Se A sair melhor que B, você escolhe A. Se B sair maior que A, B sair maior que A, você escolhe A. B, quer dizer. Acho que deu pra entender. Em outras palavras, o XOR de A e B é um sistema de agentes que decidiu agir em A ou agir em B e se recusa a cometer um sendo forçado, né? Em particular, nesse sistema ambiente determinístico, com relação às observações e recompensas tal que A e B iam agir identicamente. Nesse caso, A e B, A XOR de B, no fim você vai ter uma relação de igualdade. Agindo de forma independente, você apenas vai pegar as observações e recompensas tais que A e B escolhem ações diferentes. Então, se A e B eles ficam em questão de pé de igualdade, então eles dão pé de igualdade, A igual a B, dado E, então você vai querer falar, cara, eu quero mudar então, eu não quero agentes que não são melhores que os outros, eu quero pegar o melhor, eu quero que um saia melhor que o outro. Então eu tenho que ter agora uma diferença, né? Eu tenho que fazer ele ficar diferente, para que de fato a gente tenha resultados diferentes. Então, se você pegar dois tipos de pessoas numa sala, tipos de pessoa em outra, você divide elas e vê qual que tem melhores resultados em diversos temas e você põe elas para resolver esses problemas. Então, sei lá, você pega 300 matemáticos, divide 150 para um lado, 150 para o outro, os que são focados num tema e os que são focados no outro, e você vai ver que os problemas vão ser resolvidos de forma mais rápida. Essa é a ideia. Então, para um eleitorado E
de agentes A e B, a gente tem um set de recompensas em que esse conjunto pode ser igual a A ou igual a B. Então, ou A é maior que B ou B é maior que A. Vamos provar isso, né? Vamos supor que A e B são idênticos a A no ambiente. Pela relação de maximilidade da definição 3, S está dentro de Y, S, dentro do ultrafiltro, né? Ou o complemento de S, né? Outra parte de S está dentro desse ultrafiltro. Então, uma das opções. Complemento é a outra parte. Então, por closure, a gente sabe que A XOR B tem a mesma recompensa que A nesse ambiente. Então, no caso, intercede com C, tem um subset de C, de S. E que nesse ultrafiltro, A vai ser igual a B. Então, a prova é disso, né? Que o set X de observações de sequências, ou esse A XOR de B é igual a ou a B. Esse é o ponto. Então, dentro de S, você tem esses dois tipos de elementos, né? Vamos supor que um seja para A, outro para B, e assim sucessivamente. Caso 2, né? Dado um complemento dentro da mesma prova, tá? Dentro desse ultrafiltro, por construção, N está dentro desse complemento dentro desse set, e A XOR de B age de forma idêntica em B. Tal que, pelo mesmo raciocínio, essa questão pode ser igual a B. Ou igual a A, enfim. A questão de que essa interpolação pode gerar resultados diferentes, não sempre iguais. À primeira vista, a proposição 15 parece incompatível com propostas baseadas na ponderação de ambientes pela complexidade de Kolmogorov, né? Novamente, você tem K de X, em que você quer minimizar uma função fg de X. Você quer achar o menor programa possível para resolver um problema, qualquer problema. Surpreendentemente, a incompatibilidade não é tão grande quanto parece. A complexidade de Kolmogorov depende de uma máquina de Turing universal prefixa, né, de referência, e seria possível conceber uma máquina de Turing de referência que conferisse essa complexidade Kolmogorov injusta a ambientes com observações iniciais em empresa. Então, dado um certo tipo de problemas, essa complexidade Kolmogorov pode não ser resolvível. Só que isso é estranho, porque o ser humano resolve, cara. Não tem problemas que demandam uma capacidade Kolmogorov alta, o ser humano tem que resolver e ele resolve. Então, o ser humano é consciente da forma que Deus criou. E você tem umas funções de minimização termodinâmica no cérebro e de minimização de funções para operar com o mínimo de energia possível, o máximo de eficiência em você fazer contas na sua cabeça, você resolver problemas de lógica, você fazer qualquer coisa. Para você andar, se locomover e falar. Seu cérebro é muito eficiente da forma que Deus criou nisso. Essa relação de minimização de Kolmogorov é uma questão de que, dado um ambiente diferente, você pode ter uma complexidade maior. Talvez seja incalculável com o custo atual para você computar isso, né? Na proposição 16, que ele fala para comparar com a 13, você tem que X é um sistema de sequência de observação-recompensa, em que você tem A passado e futuro e B passado e futuro. Então, A ele pode ser maior que A prime, A futuro, dado B. A pode ser maior que... A passado pode ser maior que B prime. B passado pode ser maior que A prime. E vice-versa, tá? Em certos contextos, B pode ser maior que B prime. Então você pode ter em diversos domínios de inteligência, diversos problemas diferentes. Problema 1, problema 2, problema 3, até N. Vamos supor que você não resolveu. Você não acha. Por exemplo, você resolveu, por exemplo, reconhecimento facial. Vamos supor que aqui é reconhecimento facial. RF. Aqui é reconhecimento de objetos. RO. Vamos supor que seu sistema de A resolveu reconhecimento facial, em que o A é maior que A prime. Só que o seu B anterior, ele tentou resolver, mas não foi bem sucedido. Então B prime
é menor que B passado. Então você tem relações aqui, diversos domínios de inteligência, você tem problemas que estão resolvidos e tem problemas que estão sendo resolvidos. E que não foram resolvidos. E que talvez serão ou não serão resolvidos pelo sistema computacional. Então na tabela aqui ele vai tentar calcular quais problemas eles conseguem resolver agora e quais não. Então para diversos domínios de inteligência ele vai tentar resolver esses problemas e tentar achar a solução que maximiza a sua função. E a proposição 15 você tem que a interpolação de A e B é igual a A. Quem já viu anteriormente isso? Aqui é igual a B. Aqui A XOR A prime XOR B prime é igual a A prime. Tem essa possibilidade que os seus agentes futuros foram melhores que os passados, talvez. E por isso vão ser idênticos, né, nesse contexto. Tem relações de igualdade aqui também. Ou que a prime XOR B prime vai ser igual a B prime, enfim. Importante que você consegue derivar essas coisas. É isso. Ele tá tentando de uma forma bem assim ampla tentar definir isso daqui. Você pode sim ter agentes que saem melhor de diversos domínios de inteligência. Você pode calcular isso com hipóteses corretas, né? E ele fala aqui um pouco sobre esquecimento, os critters. Nessa sessão provaremos algumas propriedades estruturais de sistemas que desistem de jogar. Ele simplesmente tem uma coisa que ele quer resolver, mas existe. Da forma que ele estava tentando resolver. Tem uma sequência. Em outro artigo a gente viu, né, de nodes em lógica causal, markoviana, em que tem nodes que são apagados. Por exemplo, vamos supor que esse node aqui tá uma bosta, não tá dando resultado, você corta ele. Como se fosse apoptose neural, né? Células que elas se destroem, né? Então tem células que elas têm que se autodestruir, até para não serem cancerígenas, né? No corpo humano. E quando elas não fazem isso, dá merda. O câncer, na verdade, são células que deveriam ter morrido e não morreram. Para chegar a esses resultados, algumas definições preliminares são necessárias, né? Primeira noção de um sistema pulando uma rodada, um ambiente determinístico, enfim. Então, vamos na parte prática, né? Essa é chamada de action skip, né? É você pular ações. Então, pular ação significa que você tem um número natural n. Vamos supor que as ações são dentro de n, vamos supor, não é o caso. E você tem um ambiente determinístico e env, que você quer pular ações, sequência de ações já desse contexto. Então, aqui no caso são sequências de ações. Se a n você pula uma ação. E dentro desse ambiente E você tem N ações dentro desse ambiente. Dentro do seu espaço de recompensas e ações, porque é isso que são as ações aqui. R igual a zero. E E sempre dá recompensa zero em relação a uma skip action, né, de você pular uma ação. E o eleitorado é dito para pular uma ação se em cada EI a respeito dessa ação. Então é você pular ações ou um sistema de esquecimento, né? Normalmente, talvez de forma hierárquica, você esquecer coisas inúteis, né? Lembra um pouco long short term memory. Você tem que ter uma coisa chamada bounded rewards, recompensas fixas, né? Ou limitadas, em que você tem um ambiente determinístico E, com essas recompensas delimitadas dentro de uma sequência de ações. Dado uma função que opera nessas ações, sendo R menor ou igual a 1, em vez de ser 0, né? Então, se R for igual a 0, as recompensas que você vai ganhar para fazer essa ação, você pula. Essa ação é inútil. Para que você vai fazer se você ganhar 0? Se essa ação for boa, então é menor que ou igual a 1. Então, calma aí, dá pra rolar aqui. Dentro do contexto que essas recompensas vêm de 0 a 1. E aí você tem esse eleitorado que é dito para ter essas recompensas, dado cada função computando isso daqui. Supondo que há esse agente e R é um número real, então R está dentro dos números reais, frações mais números irracionais. Você pode definir um conjunto de agentes em que você vai ter A de R. É um conjunto de agentes novos, tá? Então são agentes novos, por isso esse símbolo esquisito. E para cada recompensa de sequência, você vai ter duas opções. Então, desses agentes novos que você quer gerar.
Primeira opção é agir. Então, se o sistema de fato vai ter uma recompensa maior que um, então se para as recompensas ao longo do tempo, isso aqui é sigma, soma de recompensa ao longo do tempo, o maior que R, então você faz essa ação. Primeira parte. Se essas ações não tiverem recompensa boa, então você pula. Maior que R, no caso, né? Você pula. As recompensas não maximizam. Então, se essas recompensas não te dão um resultado melhor que antes, então você pula elas, né, basicamente. Essa é a ideia, né? Vou pegar aqui o verde. Então, nós precisamos dessa versão de A sendo satisfeita dessa forma, pela uma recompensa total R. E, enfim, se você não tem uma ação melhor, você pula. Até você ter uma ação boa. De fato, corrige os erros, né? Vamos supor que a gente tem a E novamente. Tem a definição do eleitorado. Dado um ultrafiltro. E você tem E com respeito a ações. Então em A e B, vamos supor que A, dado E, é maior que B. Tal que R está dentro dos números reais. Aí eu vou pôr de outra cor. Se B, futuro. Então, intuições futuras sobre as recompensas que podem ser úteis para maximizar minhas recompensas. Aqui. Se os futuros é igual a B, então, no caso foi igual a antes. Então, você investir nos agentes futuros, né, em relação de A. Então, aqui são agentes futuros. São novos agentes, novas intuições nesse sistema para o modelo. Então, sei lá. O modelo aprendeu, vamos supor que A e B. A é uma forma de o robô atravessar a rua. Lembra que aquela questão, a galinha atravessa do outro lado. A galinha atravessou a outra rua para chegar ao outro lado, né? Essa é a piada, né? Entre aspas. A galinha atravessa a rua para chegar ao outro lado. Agora, o robô, ele não atravessa a rua para chegar ao outro lado. Ele atravessa a rua para ver se ele consegue chegar até o outro lado, né? E na maioria das vezes ele vai ser atropelado. Então vamos supor que o robô quer atravessar a rua usando um sistema de não heurístico, mas que ele aprende a fazer isso. Usando IA. E aí, no caso, eu tenho conjunto de intuições robô A, que é diferente de B. A é diferente de B. A tá dentro de X1. A tá dentro de X1. E o conjunto de intuições A, e vamos supor que A seja maior que B. E que B seja intuições que levam o robô a, provavelmente, ter mais probabilidade de se estrupiar e, no caso, ser atropelado ao atravessar a rua. Então, o grande ponto é que A é maior que B. E vamos supor que eu crio novas intuições que fica em que meu B prime talvez seja até igual ao B passado. Só que A é maior que B. Então você concorda que o B prime não vai ser útil pra mim? Porque o B prime é igual a B. Ou menor que B. E A é maior que B. Então se A é mais inteligente que B, então por que eu vou usar B? Ou B prime? Não faz sentido. Então esse é o ponto. Então A, os novos componentes, né? R mais 1, são maiores que B. Visto que B é igual, eu vou ter que pegar o que não é igual, o que é melhor. Né? Um sistema mais inteligente. Então B para futuro e o B é atual, então o B é futuro. E o B atual, se eles ganham menos recompensas, então B vai ser, futuro vai ser igual a B, X estando no ultrafiltro. Esse é o X1. Então X1 tem para N, N conjuntos N nos números naturais, B
vai ser igual a B. B futuro vai ser igual a B. Mesma recompensa em EN. Só que aqui a gente tem x2, em que x2, ele de fato... Ele é melhor que B. A é maior que B. Nesse ambiente. Então, obviamente, eu vou escolher B. X2, no caso. Tá confundindo minha mente. Pronto. Então A maior que B, X2 está dentro do ultrafiltro, né? Do meu campo de subsets, de subconjuntos que resolve o meu problema. Por closure, você tem que X1 está dentro de X2, dentro do ultrafiltro. Em que X1 contém os novos conjuntos de B e A maior que B. E nós podemos mostrar que esse A futuro é maior que B em N, dado que N é uma interseção de x1 e x2. E você pode provar que nessa interseção A é maior que B. Entre os dois. Outro exemplo. Vamos supor que N está dentro de x1 e x2. Interseção, né? N está dentro de x1. B e B' ganham a mesma recompensa. Então B passado e o B futuro ganham a mesma recompensa. Ou seja, tô na mesma merda. Por construção, o novo tem que ter menos recompensa que ele deveria ganhar. Então, por conta de se as recompensas no geral que foram computadas, né? Nesse ambiente nunca dá uma recompensa maior que 1. Então B ganha sempre a mesma R ou mais a recompensa total. Isso começa essa relação de skip, né? De você pular ações, né? O que causa esse N para dar recompensa zero para sempre, já que respeita essa relação de pular ações. Então ele não muda, né? Se você ficar pulando ações que são ruins, vamos supor que isso aqui é um conjunto de ações ruins. Eu tenho um conjunto de ações, A1 até AN. E que eu vou colocar de outra cor. Isso aqui é bem intuitivo, tá? Essas ações que eu quero pular, que são inúteis, não estão me dando recompensas. Não é previsto recompensas nela. Então B tem que começar. Tem que ter recompensas R mais 1 menores. Já que N está dentro de X2. Nós sabemos que A é maior que B. Nesses dois casos. Por conta que B' está num loop. De não ser melhor que antes. Caso 1 para provar a mesma coisa. A não tem mais recompensa R mais 1 ao longo do tempo. Então A, R mais 1 age em A. Tal que fica maior que B. Então ele chegou num ponto em que esse sistema ele convergiu, né? Ele teve uma convergência no limite de x até infinito. Ele teve uma convergência pelo teorema de Blesberg ali. Embora normalmente você quer usar números surreais, né? Eu gosto muito do paper lá do Samuel alguma coisa. É o mesmo autor, acho. Não lembro. Não acho que não é ele não. Não é ele não, daquela questão das compensas arquimedianas. Não lembro o autor. Mas tem vídeo no canal já que ele fala sobre usar números surreais, né? Em vez de números reais. Nesse caso aqui ele usou números reais. Então, isso aqui no fim vai entrar num looping, né? Segundo a teoria do cara lá. Já que então B futuro ganha menos recompensas, isso mostra que A é maior que B. Enfim, mesma coisa que A é maior que B. Tá provando a mesma coisa. Definição 21. Um sistema no ambiente determinístico é merciful, né? Ele é... Tem até um personagem no Overwatch que chama Mercy, né? Mercy porque ela é um suporte. Que é um personagem muito atraente, por sinal. Se as recompensas e outputs nunca são negativos. Então é uma relação de ele ser misericordioso, entre aspas. Né? Então o output nunca pode ser negativo, obviamente, né? A relação de recompensas. Então se esse eleitorado é misericordioso, em cada I ele é misericordioso.
As recompensas e outputs nunca são negativos, né? Que é recompensa, N, e output. Que nessa anotação, normalmente, o output tem a ver com ações e recompensas. Eu não sei se nessa anotação ele não usa isso exatamente, mas em outros papers, y vai ser igual a ações e recompensas. Essa é a relação entre os dois. Normalmente dos papers anteriores, né? Vamos supor que a gente tem ele novamente e ser ter essa relação não negativa do output e recompensa, como a gente viu aqui. Vai chamar isso de M. A Merciful ele não coloca assim, mas eu vou colocar. Para cada sistema, em um número real R, então você tem esse sistema Merciful, em que você tem o número real, tem conjunto de recompensas dentro de R. E você tem a não podendo ser menor que a futuro. Então, nesse caso, não pode ser menor que a futuro. Impossível, no caso, é uma impossibilidade. A prova, se E é misericordioso e segue que A não pode, então, ter menos recompensas que a futuro. Então, se o sistema nunca dar outputs negativos, então, então o sistema nunca pode melhorar, no caso. O sistema não pode ficar melhor que o anteriormente. Porque esse aqui é o novo, né? A gente quer melhorar, no caso, o novo. A gente quer que a Prime seja maior que A. Se possível, né? De repente, não necessariamente. De repente você resolveu um problema e convergindo até um ponto que o Bori não consegue. Ele tem uma curva de aprendizado menor, tá? Mesmo o IA tem curvas de aprendizado que uma hora ela estagna. Por exemplo, o AlphaZero joga xadrez. A curva inicial foi muito maior de aprendizado. Então a gente tem aqui o elo, o sistema, o número de episódios de gameplay. Inicialmente, o crescimento foi muito maior no começo. Depois vai para uma estagnação, normal. Aqui é quando tem essa convergência, né? Monotônica de Lesberg de aprendizado, de recompensas. Então você tem essa convergência. E a relação de Pearson, né? De recompensas diminuintes a certo momento. Mas o ponto é esse. Aí ele fala uma questão que é basicamente como se fosse uma conclusão, né? Por que essa nova definição de inteligência de Legge-Hutter, né? Por que ele tá definindo de uma forma diferente? Ele tá dizendo o porquê, né? A medida de Legge-Hutter depende de uma máquina de Turing universal de referência. Esse é o primeiro ponto. E a medida de Legge-Hutter é tendenciosa em relação aos agentes com bom desempenho em ambientes simples. Então, eles tentaram implementar essa ideia de uma lição de muitos agentes tentando, no caso, grupo de agentes A tentando ser maior que B, ou B sendo maior que A, sendo independentes do outro, com intuições diferentes. Eles dão um exemplo lá de números impares e ímpares para fazer essa intuição. Você quer sistemas que eles têm que se adequar a diferentes ambientes, mas como eles vão se adequar? Esse paper introduz de uma forma magnífica essa relação de como você pode ter um eleitorado de agentes para definir em quais são os melhores que definem a resolução daquele problema. Se eu pegasse de uma forma mais simples possível, se você não entendeu nada do que eu falei, entenda isso. Pensa nos seus neurônios, né? Vamos supor uma intuição. Não é assim que o neurônio faz, mas vamos supor que os neurônios fossem algoritmos de eleição. E você tem subseções de neurônios que são focadas em alguns temas. Vamos supor que na neurogênese desses neurônios, entre aspas, essa aqui é uma suposição que não é verdadeira. Eu só estou dando um exemplo fictício para tentar te ensinar esse tema. Vamos supor que os neurônios, nesse ambiente fictício que não existe, que não é neurociência no caso, na neurogênese deles, eles, ao longo da sua formação no feto, que por sinal já tem consciência na primeira semana de vida, isso é minha defesa, né? Contra aborto, por exemplo. Só se estudar neurobiologia, né? Só é um agregado de 30 células ali no terceiro dia de gestação. E, no caso, você tem essa neurogênese formando subsistemas, cada um vai ter uma função. Então, essa função vai ser para linguagem, essa seção vai ser para o córtex pré-frontal para pensamento lógico, essa vai ser para o movimento motor,
de uma forma epigenética, da forma que os cromossomos do pai e da mãe definem essa forma em um ser humano, em um Homo sapiens, né? Desde Adão já era Homo sapiens. Do ponto de vista de aqui no ser humano, ele tem um gênus. Que eu tô sendo de cor, tá? Talvez eu esteja errado. Mas o grande ponto é que o ser humano, ele. Vamos supor que de forma fictícia ele tivesse essa relação de sistemas que eles decidem por votação qual que seria melhor em cada região, morfologicamente também. Então, essa região tem que ser funções de linguagem, essa região tem que ser a comunicação entre esses dois hemisférios, que é o corpus callosum. E vamos supor que essas conexões, elas definem quais seriam as melhores morfologias, as melhores estruturas entre neurônios, né? Aí eu falei um pouco sobre isso no curso de inteligência artificial, né? Morfologia de neurônios, né? Então, tem neurônios que são piramidais, que são basket cells, enfim, tem várias formas morfológicas. E que essas formas morfológicas, por exemplo, o hipocampo é muito conhecido por neurônios piramidais. Tem bastante neurônio piramidal ali. Por quê? Eu sei lá. Mas os artigos mostram isso anatomicamente. Por que isso é importante para a memória? Por que neurônios piramidais são importantes ali? Porque você tem redes de neurônios que têm morfologias diferentes. E é claro que isso tem importância na forma que o cérebro computa informação em diferentes partes do cérebro. A questão é por que certa parte é melhor para a linguagem e o que a morfologia dos neurônios implica nisso. O grande ponto que eu quero tratar é de você ter redes de neurônios artificiais em que eles definem qual que são melhores para definir, para resolver problemas diferentes. Então, esse daqui para linguagem, esse daqui para questões visuais, esse daqui para outros problemas. Em que esses neurônios aprendem, mas mantêm suas estruturas. Tem neurogênese, tem morfogênese, tem é, neurônios morrendo, nascendo constantemente, principalmente na vida mais da infância, adolescência e tal, até os 30 anos. Embora a neurogênese continue até na vida adulta. Mas você, cara, você tem novas formações, informações ruins, em que eu creio que talvez esses neurônios que se autodestroem, eles fazem isso por razões de eficiência. Quando isso é feito de forma orgânica, né? Não que você tá tomando substâncias entorpecentes e fez seus neurônios morrerem. Tem substâncias que provocam isso, né? Eu até esqueci o nome. Eu lembro de um curso de ver um pouco sobre como funciona essa apoptose, né? Essa morte neural. Eu não lembro exatamente. Mas é basicamente, ela acontece. Eu não vou conseguir lembrar, cara, mas. Tá quase na ponta da língua. Eu tô tentando achar no meu hipocampo aqui essa informação, mas. Basicamente tem uma forma que essas células morrem, né? Mas o grande ponto é que até tem uma função que seja útil nesse contexto, né? Neurônios morrendo pelo bem da própria eficiência do próprio subsistema, né? Então você tem essas relações que são importantes. E no caso, você teria uma forma de definir um predicado que me permitiria isso com essa ficção que eu criei aqui no cérebro. Tudo que eu falei aqui é ficção apenas para ensinar esse tema. Então você poderia ter. Vamos supor que A é uma sub-rede de neurônios e B é outra sub-rede. Eu quero saber qual que é melhor para dados problemas. É isso. Por exemplo, quase todos os ambientes têm complexidade como Gorov maior que 100. Mas a inteligência de Legg-Hutter de um agente é quase completamente determinada por seu desempenho em ambiente menor que 100. Então você tem complexidade como Gorov que ela aumenta tanto que você tem problemas de resolver essas questões. Quais problemas que é computacionalmente mais difícil para um robô resolver? Que um ser humano consegue, no caso, né? Outra questão, ele faz algumas perguntas no final da tese, né? Já tá terminando. Vamos supor, por exemplo, que A passado, A prime, B passado e B prime, você tem um conjunto de vários subsistemas, então você tem N times, né? Formados, vamos supor que várias seleções da Copa do Mundo diferentes em momentos da história. Você quer saber qual que foi maior? Você tem vários A prime aqui. Então você tem vários A prime. E no caso você pode ter A passada ser maior que A prime, B passada ser maior que A prime. Porque isso implica que necessariamente. Aqui é uma pergunta.
Essa coleção de A prime, perdão, A passado prime B, perdão, A XOR B vai ser maior que o futuro? Que essa população de agentes é melhor? Porque A passada é maior que A prime e B passada é maior que A prime, significa que é interpolação entre os dois. Significa que um é maior que o outro? É uma pergunta. Será que essa interpolação às vezes pode gerar resultados em domínios específicos de inteligência? Na verdade, um vai ser menor que o outro ou igual? Ou a diferença vai ser mínima? Aqui é a mesma coisa, só que é a mesma proposição se isso daqui é de fato verdade, sempre. Caso o A passado, que é esse daqui, e B passado seja maior que A prime, aqui no ponto, só adiciona parênteses, né? No contexto da proposição 13, se isso também de fato é verdade. Então é uma pergunta, no caso, né? Outra pergunta, também para a mesma questão, né? Para a mesma questão. Só que de outra forma, feita, né? Dada a proposição 16. Vamos supor a mesma coisa, né? Você tem agentes que, em vez de estar, que minimizam essa função. Ah tá, esse aqui minimiza, eu não vi essa parte. Tem na verdade minimização e maximização. Tá? Aqui não é só o parênteses que mudou. Aqui a gente tem uma função de minimização de A e B e maximização de A prime e B se essa relação ainda continua. E aqui a gente tem essa minimização e maximização novamente. Sendo que X vai ser essa sequência de recompensas. É verdade que a população de A e B vai ser igual. Vai ser maior, né? Do que a interpretação já é B prime. Elas individualmente. A minimização desses dois vai ser igual, no caso. Vamos supor que a sua coleção de A prime e B prime futura, né? Que é esse gama prime maiúsculos. Vamos supor que é igual ao anterior. Exceto quando ele considera o ambiente respeitando o skipping, tendo recompensas limitadas. Vamos supor que A e B são agentes que você tem esse conjunto de A prime futuro dado também B futuro. R estando dentro dos números reais. Tal que é o que eu vou botar cor. B prime. Na verdade é gama prime. A gente tem um B passado de R igual a o B passado não, B futuro de os agentes futuros de B. Os agentes futuros de B iguais a B nesse contexto de gama. Só que a diferença é esse daqui, né? Esses aqui são os futuros, e aqui são os passados. É necessariamente verdade que. Aí vamos lá. Eu vou fazer em amarelo ali. É necessariamente verdade. Vou fazer aqui, velho. Não, aqui mesmo. Porque eu vou tirar esse negócio que atrapalha. Que sigma maiúsculo prime e A futuro, né? Então, agentes futuros, calculando recompensas, vão ser maiores, né? Eu tenho que apagar novamente. Que gama de B. Por que ele tá falando isso? Porque a gente sabe que isso daqui é verdade, né? Então, isso significa que o A futuro vai ser maior que B? Não necessariamente. Não necessariamente. Nesse caso, talvez seja uma questão mais interessante. Tem que ver se esse A aqui vai ser maior que. Se essa parte aqui ela é maior que de fato que o A, né? Essencialmente. Mas se o A passado de uma função vai derivar que as suas agentes. Assim, não necessariamente, sabe por quê? Porque vão ter teorias que a gente viu anteriormente em que esse A
pode ser maior ou menor, ou maior que esse próprio A futuro, né? Que é assim, né? Então, não necessariamente. Essa daí eu acho que tem uma solução mais fácil. Então, e vice-versa, né? Tanto pode ser maior ou menor. Então, os agentes futuros que você está fazendo outra população para resolver o problema podem não conseguir resolver um problema melhor que o passado. Então, enfim. Essa constatação fornece uma ponte estimulante que conecta o campo emergente da inteligência ao estilo de Legge-Hutter ao campo maduro da teoria eleitoral no contexto computacional, claro, né? Já falei que é aplicado também para criptomoedas e tal. O teorema de Byzantine Agreement, por exemplo. Em particular, Kierman e Sonderman, um paper, né, caracterizam completamente as soluções razoáveis para o problema de eleição de eleitores infinitos em termos de ultrafiltros, usando um dispositivo de lógica matemática. Isso nos levou a uma maneira elegante de usar ultrafiltros para comparar a inteligência e a gente da Hutter. Essa noção de ultrafiltros são biconjuntos dentro de um conjunto S que permitem soluções intuitivas para certos problemas. Então já teve outro paper que falou que os seres humanos são seres não arquimedianos, né? Tem estruturas de pensamento que são definidas de forma não arquimediana, que é melhor definível com números surreais do que números reais. Na teoria da probabilidade. E no caso, o ponto aqui é que talvez deveriam ser usados números surreais. Os papers do Jag, cara, eles se completam, cara. Uma coisa que o outro não fala, outra coisa consistente, um ao outro se completa. É muito interessante. Como se fosse uma comunidade. Eu sempre falo isso, cara. O Jag, esse jornal de inteligência artificial, é como se fosse uma comunidade. De fato, eles devem se juntar e fazer conferência. É como se fosse uma comunidade porque eles se completam. Eles se unem, eles se ajudam. Esse paper ele resolve o problema talvez do Marcus Hutter e de outros artigos em relação a você definir formas de medição de inteligência de forma diferente, né? Não de forma individual, mas de forma coletiva de agentes. Então, lembra muito algoritmos genéticos. Então, eu creio que esse paper ele é fundamental. Ele dá outra nuance. Então, teve um que falou que tem que usar números reais. Outro falou sobre probabilidade da convergência de Lesbag. Outro fala que não, que essa convergência, na verdade, para números reais, vai fazer o robô ficar num looping. Em que vai virar um imbecil, um idiota. E, enfim, essas coisas se completam. É a conclusão, né? Os comparadores de inteligência chegam a ser elegantes quando são provados para serem propriedades estruturais, como esses agentes se relacionam no geral. Por exemplo, se A e B nesses sistemas, né, são mais inteligentes, então seu passado, né, são maiores que os futuros, respectivamente, da proposição 13, então A XOR de B é mais inteligente que a B, mas não necessariamente. A gente viu naquelas perguntas ali anteriores que não necessariamente. Onde XOR é o operador que pega esses dois agentes e seus outputs e um novo agente para você meio que comparar, né? De forma simples, embora seja uma simplificação, se o time de membros é mais inteligente, então o time é mais inteligente. Então, aquela questão de tipo, eu tenho num time aqui, Inter Miami, vamos supor que eu tenho a soma de cada jogador J, o J maiúsculo, JI, isso é igual a zero, dado 11 jogadores, N. Eu tenho a soma desses jogadores e de uma função da capacidade deles aí, por exemplo. Então, eu tenho essa noção de que esses jogadores, eu somo x1 até x11, por exemplo. Eu tenho a soma da capacidade em cada área, zagueiro, lateral. Eu era lateral direito, né, quando eu era menor, na adolescência, do campo, né? E eu não sabia de outras posições, cara. Alguém colocava de atacante. Ah, você é bom de driblar, vai ser atacante. Mas eu não sou. Em campo naquela época eu não era bom de chutar. Não adianta me pôr como atacante, eu não vou saber jogar, porque eu só sei jogar de lateral. Não adianta se me pôr numa posição que eu só joguei nessa posição toda a minha vida. Senão não vai dar certo. Eu tenho que ser lateral direito, porque eu já tô acostumado. Acostumado com cruzar.
sempre voltar pra marcar, fechar o meio, enfim. Então a gente tem esses agentes. Só que eu quero comparar com outros agentes. A soma dos jogadores do Real Madrid. Então tem o Real Madrid e 11, né, também. E 11 porque a soma deles, o nível técnico é maior. No geral, o time tem um nível técnico maior. Não necessariamente vai ganhar a partida sempre, mas eu posso definir ele como superior. E normalmente num jogo no campeonato de pontos corridos, você consegue mais ou menos saber qual time é melhor. Porque você tem validações maiores pra ver se esse time é melhor ou não. De consistência, né? Porque um jogo ou outro alguém pode ser melhor e tal. Botafogo ganhar do PSG da vida, que é totalmente esquisito. Mas num campeonato com pontos corridos, a gente vê qual time é melhor. Normalmente aqueles que são mais consistentes e melhores individualmente. Também tem entrosamento do time, tem várias questões aí. Só um exemplo aqui. Então, esse é o ponto, né? Se você tem A e B sendo juntos, né? Sendo maiores que. O ponto, né? B pode ser menor que A, né? E B prime pode ser maior que B. Então, às vezes pode ser a combinação de A com B prime que seja melhor. Mas enfim, não é esse ponto. Não, na verdade é esse o ponto, cara. Às vezes você pode usar AB prime ou AA e A prime. Não A não, só A prime B. Se um for melhor que o outro, depende do domínio da inteligência que cada um tá melhor. Eu vejo dessa forma. Só que o grande ponto é que se individualmente o time é melhor, é mai- vai ser melhor que o outro time que individualmente é pior. No geral. Eu usei o exemplo de futebol, mas não necessariamente é um exemplo melhor possível. Outra coisa, porque eu usei essa capa, né? Cara, eu gosto muito desse filme, cara. Quando eu era pequeno eu via muitas vezes. Eu nunca pensei que eu ia estudar robótica, tá? Esse filme, Família do Futuro, cara. Família do Futuro também. Da DreamWorks, se não me engano. É os mesmos autores, né? É, se eu não me engano. Eu. Eu tive uma inspiração. Eu tive muita inspiração quando eu era pequeno, né? Essa questão de robótica, estudar, enfim. Principalmente do Família do Futuro, né? Principalmente de nunca desistir você. É você num tema, né? No caso, o tema é inteligência artificial geral. Os filmes, na minha opinião, são muito bons, cara. Eles ensinam muita coisa. É bom pra infância, né? Eu concordo com a relação homérica, socrática, né? De você usar histórias pra ensinar pessoas, né? Então você. No ensino, na escola, tem que ter um incentivo em ler livros e em ler livros que sejam interessantes, que as pessoas achem interessantes e que de fato ensinam coisas, livros de ficção. Não por fato de você aprender a ler, ou estudar, ou interpretar texto, mas de ensinar virtudes, né? Eu creio que, na minha opinião, eu tô falando de forma totalmente séria aqui, que tanto mangás e animes, os certos, né? Podem sim ensinar coisas boas, podem ensinar coisas que são relevantes, úteis. Eu tô citando o Robôs e o Avenida do Futuro porque eu creio que eles são inspirações desse contexto, né? Eu creio que o próprio personagem principal ele criou, se não me engano, um sistema robótico, né? Não lembro exatamente qual que é o ponto do filme, né? Mas a grande questão é que você tem essa relação de robótica. Nesse caso é um mundo de robôs, né? Em que você tem aquela questão de aperfeiçoamento, né? Mas nem sempre o aperfeiçoamento. O ponto desse filme é que o robô A, esteticamente, não era porque a estética dele não fazia ele melhor, superior. Então, não necessariamente A seria menor que a Prime. Que seria os robôs lá mais bonitos, lá com aqueles robôs que podem pagar essa carcaça nova, porque nesse caso aqui, os robôs eles têm que comprar, eles amadurecerem, eles têm que comprar uma carcaça nova, né? Eles compram a sua carcaça nova. É de design é legal você ver os designs originais desse filme. Pra essa evolução, né? Dele pequeno, bebê, até adulto e tal. E a questão é essa, né? Os robôs que não podem comprar a carcaça nova são antiquados e devem ser colocados no nicho. E o ponto do filme não é esse, né? Que a sua carcaça não define a sua inteligência do robô em si, né? A capacidade do robô em si. Então, nem, não necessariamente é menor que a Prime. De repente, pode ser igual a Prime. Esse é o ponto que eu quero dar de noção para esse artigo
E pra esse filme, que eu acho que tem a ver. A gente tá entendendo como fazer uma relação. Eu recomendo muito que você assista esse filme, ou reassista, porque é um filme muito bom. E qualquer pessoa que gosta de robótica, assista filme de robótica, porque é legal. Comentários, todo tipo de coisa que te influencie nisso, né? Ficção científica é sempre bom. Eu creio que não, ela não é só feita pra você se entreter, né? As que são boas de fato podem até ensinar. Até influenciar pessoas a gostarem de física, química, matemática. Como Asimov fez muitas pessoas gostarem desse tema. E outros autores, né? Enfim, é isso.